Elcio, ele sempre foi um cara que nunca teve rabo preso lá. Ele ia lá, Não tinha mesmo. ligava verdade. pra gente, vocês estão com problema aí, vem aqui no meu gabinete. Conseguia É verdade credenciar a mesmo. gente. Até a mesa diretora vetava, mas o Celso ia lá. Não, eles vão vir aqui. E a gente ia lá, conseguia gravar. Compadre. Era o parceiro de verdade. Celso, é uma coisa notória, nítida, da inconformidade, do inconformismo, melhor dizendo, da nossa população com os três poderes, né? O Brasil está vivendo uma crise judicial. Hoje, o poder judicial no Brasil, se tratando de Supremo Tribunal Federal, arrogou para si o país. Se alguém lá no Congresso, que é a Casa do Povo, que para mim é o lugar mais forte, né? Tanto a Câmara como o Senado. É a representação do povo brasileiro. O povo é ali dentro e ali é o ponto final. Se o presidente veta, ou se o presidente aprova uma lei, o Congresso veta, e se o presidente vetar de novo, o Congresso sempre vence. Só que aí alguém vai lá no Supremo e fala, não, isso aqui é anticonstitucional, e o Supremo, com apenas um ministro, consegue derrubar tanto a Câmara como o Senado. Como é que nós vamos resolver isso? O que vocês lá na Câmara, no Senado, estão fazendo para tirar um pouco dessa coisa que 10, 11 caras estão mandando no Brasil? Isso chama-se ativismo judicial, né? E, de fato, o Supremo Tribunal Federal tem ido além, né, do que deveria. E aí, como se resolve isso? Então, deixa eu explicar uma coisa para as pessoas entenderem aqui. A Câmara tem uma atribuição, o Senado tem outra atribuição. Por isso, nós vivemos num país, né, com o que a gente chama de bicameral, né? São dois parlamentos em um só, Senado e Câmara. Ok? Então, tudo passa por um e passa por outro. Agora, tem competências que não passam pelo lado pelo outro. Por exemplo, o impeachment do presidente da República é atribuição de quem? Da Câmara dos Deputados. Os senadores podem fazer o impeachment do presidente? Não pode, porque a Constituição não prevê. Perfeito. Os deputados podem fazer impeachment do ministro do Supremo? Não. Quem pode fazer? O Senado. Então, o Senado tem essa atribuição. Então, impeachment um ministro do Supremo Tribunal Federal tem que passar pelo Senado, e isso passa pelo presidente do Senado. Porque o presidente do Senado e o presidente da Câmara, constitucionalmente falando, e amparado no regimento, que tem o direito, o regimento da Câmara e do Senado, ou do Congresso Nacional, que é as duas casas votando junto, que é o caso que nós estamos fazendo agora, estava até no aplicativo aqui, as duas casas atuam junto, então existe um regimento para o Congresso Nacional. Nesses casos, a atribuição é do presidente. O presidente põe na pauta, o presidente tira de pauta. Não é muito poder também para ele? É uma coisa que mas precisa está ser na revista. Constituição. Não, tem que fazer uma revista, reforma, né? Tem que fazer uma reforma constitucional. É um cara só também, né? Para fazer uma reforma constitucional, tem que chamar a reforma constitucional agora, para na próxima legislatura fazer. Você não pode fazer uma reforma constitucional na própria... Mas você acha que isso tem... essa vontade? Eu vou chegar lá na tua pergunta. Bom, então, e o sentimento, esse sentimento que você colocou agora, que é um sentimento do povo brasileiro, né, é um sentimento também do Congresso Nacional. E agora nós estamos resolvendo isso, já estamos resolvendo, né? O Senado já colocou em votação, primeiro ponto, um ministro sozinho por decisão... majoritária? Não, por decisão... Monocrática. Essa seria a palavra. Por decisão monocrática, ele não vai poder mais, né, derrubar uma lei, né? Ele tem que fazer isso no pleno do Supremo e tem que ter amparo legal para esse tipo de coisa. Isso já está definido, né? E nós estamos discutindo a competência, né, do Poder Judiciário, até onde vai essa competência. Nós, por exemplo, fizemos uma lei, que é a lei da fosfoetalonamina. Do quê? Fosfoetalonamina. Não sei se vocês lembram do professor Gilberto Gerente, que ele era um pesquisador da USP, e ele criou, né, a fósforo, que era... você tomava a fósforo e, de acordo com as pesquisas dele, iluminava as células cancerígenas e o seu próprio organismo combatia ela. Por quê? Porque o teu organismo não combate o câncer. Porque ele entende que as células cancerígenas são boas. E a fósforo iluminava. Nós
fizemos várias audiências públicas, resolvemos fazer uma comissão tem muito médico em Brasília, no Congresso Nacional, fizemos uma comissão, um grupo de trabalho, participamos, tinha vários médicos lá de todos os partidos, fizemos a lei, aprovamos a lei, foi sancionada na época pela presidente Dilma. Aí a Anvisa foi ao Supremo e disse assim, ó, tem para ser um medicamento aprovado no Brasil, qualquer ele que seja, tem que passar pela Anvisa. Não passou pela Anvisa, que demora às vezes 2, 3 anos para aprovar o medicamento, né? Não é pela quantidade também, não estou acusando eles de serem lentos, devagar, negligentes, né? Mas existe nós não aceitamos o Supremo numa canetada de um único ministro, derrubou a lei. Tirar isso. E nós tínhamos colocado na lei que a fosfoetalonamina só poderia ser usada em último caso, quando você já não tinha mais chance com quimioterapia, com radioterapia e com todos os tratamentos. Com exatamente. Né? E nos Estados Unidos é vendido, inclusive como suplemento alimentar. E aqui no Brasil é proibido, você não pode vender a fosfoetalonamina. Então essas coisas precisam mudar. Não pode ser desse jeito. Se existe um anseio do povo brasileiro através do Congresso Nacional, e por que o deputado fica terça, quarta e quinta em Brasília, sexta e segunda fica nos estados? Ele precisa sentir o povo. A base, né? A distância entre o povo e o Congresso Nacional fica muito grande. Se você não ouve o povo. Então, nas bases, fazendo o trabalho nas prefeituras, nos estados, é que o deputado, conversando, andando pelas ruas, sente as necessidades e leva isso para Brasília. Porque eu estou cansado de discutir com técnicos em Brasília que não sabem a realidade do Brasil. Não fazem ideia. Eles querem decidir, né, vivendo o que é Brasília. Eu digo que Brasília é a ilha da fantasia. Por quê? Porque não é a realidade do povo brasileiro, não é a realidade das periferias. Você vai para 30 anos de 28 já. Não, vai para 2024, 29 anos, cara. Não, 24 você vai fazer 30, você entrou em 95 mas você entrou. Eu, como é que se diz, eu exerci o mandato a partir de 95. Uhum. Então, não pode fazer desse jeito, tem que ter sensibilidade. E às vezes a gente faz as coisas com a sensibilidade do que o povo está pedindo nas ruas, e aí o Supremo vai lá e diz não. Simplesmente. Supremo não, um cara do Supremo, né? Então, porque o Supremo é o todo, né? A gente está agora decidido, o Congresso Nacional está decidido a fazer uma reforma, e o que se sucedeu a partir do momento em que o Congresso disse que nós vamos fazer, o Supremo veio e disse, cuidado que vocês vão fazer, que nós vamos tomar providência. Então, vamos à luta. Ver qual é que é. Não tem jeito. Eu percebo também... Não pode ser desse jeito. O Supremo está aí para dizer o que é essa função do Supremo. O que é constitucional e o que não é constitucional. É essa a função do Supremo Tribunal Federal. Então, discutir se uma lei é constitucional, ou se ela fere a Constituição ou não, e eles podem fazer. Agora, legislar é função do Congresso Nacional. Executar... Foi usurpado, né? Já faz anos já foi usurpado, né? Executar é função do governo federal. Legislar do Congresso Nacional e fiscalizar através do entendimento do que fere ou não a Constituição do Supremo Tribunal Federal e, nos outros casos, do Judiciário. A maioria do Judiciário brasileiro não concorda, eu tenho falado com os presidentes de tribunais de justiça pelos estados, com os juízes federais, desembargadores federais, não concorda com muitas das coisas que o Supremo tem feito. Por exemplo,